Então, acredito agora que está gravando. Até gerando aqui uma transcrição. Então, vamos voltar lá. Então, quando a gente olha então, para as duas equações da dinâmica, as presas e predadores igualamos a zero, temos pontos de equilíbrio. É o primeiro passo. Aí não é difícil identificar. O 0, 0, um ponto de equilíbrio, trivial. Ó. E o ponto de convivência, o n igual a b sobre c e o p igual a sobre b, e você obtém zerando essas parênteses em cima e embaixo. E uma coisa que corre em paralelo é a solução exata. Eu vou só mencionar a solução exata, mas de passagem, porque é um artefato desse modelo. Se você mudar ele um pouquinho, você já não consegue obter a solução exata. E ela mesma, ela não é tão elementar assim para a gente, assim, não, ela não é uma solução explícita, por exemplo, em termos do tempo. É uma equação que envolve o n e o p, onde aparece também uma constante h, que vai ser ajustada pelas condições iniciais. Então, você bota a condição inicial para o NP, você acha um valor inicial para essa expressão da esquerda, que como ela é constante, então você acha o valor dessa constante. Mas como é que você chega nessa expressão, nessa solução implícita? Você pega essas duas equações e meio que divide uma pela outra. Isso é uma maneira meio grosseira de falar, tem que fazer isso de maneira mais rigorosa, mas você tinha o dN/dt igual a N vezes A menos o BP, e o dP/dt igual a P vezes Cn menos D. Então, se você botar dN/dt sobre dP/dt, isso pode ser visto como um dN/dP. E o dN/dP, então, ou seja, você, de certa maneira, se remove a presença explícita da variável temporal. Isso é possível porque os lados direitos não dependem do tempo explicitamente. Pode falar? Você tá aqui? Não, a minha. É a menina, isso aí? Mãe, cadê só um pouquinho, velho? Quanto hora é isso daí? Está tudo bem? Oh, Pode deixar o cachorro entrar? Pode deixar fechado, que é melhor. E não deixar o cachorro entrar? Não precisa não, deixa entrar de fora mesmo, só fechar a porta mesmo. Vai sim. Carlos, agora tá bem. tudo bem? Uhum. Bom, então, tem como justificar essa passagem, que não é simplesmente você dividir dNdt por dPdt? Tem, mas mnemonicamente, ou seja, visualmente, é como se você estivesse fazendo isso. Mas não vou entrar em detalhes muito técnicos da teorema da função vista, nem nada. Mas aqui você consegue eliminar a variável tempo, e aí você fica com uma equação do dNdP, derivada do n menos do p, e que aparece na forma dessa expressão, onde tem n vezes p vezes n, etc. E o que você faz daí? Primeiro, você consegue separar a variável p da variável n. Olha que interessante. A variável n está aqui e está aqui. Então, você passa eles para o lado da esquerda, e a variável p está aqui nesse parênteses e está aqui nesse denominador. Você passa para a direita. Então, aqui você separou a variável n de um lado e a variável p do outro. Quando separou a variável n, aqui você tinha Cn menos d sobre n, vai ficar C menos d sobre n. E do outro lado você tinha A menos BP sobre P, vai ficar A sobre P menos B. E integra em N à esquerda, integra em P à direita, e essas integrais são factíveis. A integral de C dN vai dar Cn, a integral de menos D sobre N dN vai dar menos D ln de N, a integral da direita
de menos B vai dar integral em P, vai dar menos BP, que você passa para a esquerda, e a integral de A sobre P dP vai dar A logaritmo neperiano de P, que você passa para a esquerda e trocando o sinal. Então aí você tem essa expressão que tem logaritmos de N, logaritmo de P, NP, isso tudo é igual a uma constante, que você tem a constante de integração que aparece nessa integral, que você acumula todas à direita. Então, esse H vira uma constante de movimento, porque todos esses NP dependem do tempo. Então, você tem uma combinação de funções do tempo que é constante. Então, é uma constante de movimento e pode ser especificada pelo valor inicial. Se você botar no tempo zero, você vai ter o N0, o P0, N0 e P0, então o H é especificado pela condição inicial. E aí, dependendo do valor do H, você vai estar em diferentes trajetórias, N em termos do P. E isso é o que está sendo falado aqui. E você tem que, nessas expressões, deixa eu voltar lá, onde que apareceu, foi feita uma tem uma análise aqui preliminar, deixa eu ver como é que ela foi feita. Se você botar, essa aqui é uma expressão que depende de duas variáveis, acho que aí eu já vou começar a fazer a conta para explicar melhor, porque assim, só falando não vai aparecer muito. Deixa eu compartilhar agora uma planilha. Inclusive, essa planilha, acho que vai ser mais fácil de identificar do que a gente. Só uma pergunta, essa constante de movimento aí que sai da equação a partir das condições iniciais, aí ela, o significado físico assim, dela nesse sistema é Ela poderia qual? ter um significado físico, mas nem sempre tem um significado físico muito óbvio, né? Nem sempre. E às vezes ele até existe, mas não é de imediato. Então, vou fazer aqui as contas. Preto para começar. Então, eu vou copiar aquela forma. CN mais PT, logaritmo, P é ln de N, menos A é ln de P. Isso tudo é aquele H. E como todos aqui são dependentes do tempo, né? Então você tem uma combinação de funções dependentes do tempo, mas que dá uma constante. Então esse H é chamado de constante de movimento. E ele é constante ao longo do tempo, então aquilo que você especificar do tempo igual a zero vai especificar o H. Então vai ser o CN0 mais B P0 menos B ln de N0 mais menos A ln de P0. Agora, o que a gente pode fazer para analisar essa expressão aqui? A gente pode considerar isso aqui uma função de NP, então aqui nós temos uma f de NP, e aqui eu vou fazer uma conta
de estimar, de encontrar mínimos para uma função de duas variáveis. Você sabe, né? Para a função de uma variável, você deriva igualar a zero, depois você tem que se convencer de que, de fato, é um mínimo, talvez usando derivada da segunda, por exemplo. Aqui é o seguinte, você tem derivada do f com respeito ao n, derivada parcial, vai ser c, derivada desse termo, e aqui o logaritmo de n tem derivado em 1 sobre n, então menos d sobre n. E aí você vai igualar a zero para achar os pontos críticos. Então aqui você já tem que o n, que vai dar zero, vai ser d sobre c. E o df dt, parecido, quase igual. Aí você vai ter o b menos a sobre b, vai igualar a zero, descobre que esse b vai ser b sobre a. Não, b sobre a sobre b. Sempre quando não tem termos cruzados, acoplados, aí a primeira derivada já garante, né? A primeira derivada parcial já vai Aqui, garantir, né? aqui quando você tem assim que vai Por exemplo, garantir para classificar se é máximo ou mínimo. isso É, é. Porque bom, não você tem tem, nenhum termo que depende de N p junto, entendeu? sim, você tem, aí tem que fazer derivadas segundas. Tem? Ah, Então, então tá. então aqui, mas você está certo, não tem derivadas cruzadas. Se eu derivar É. aqui com respeito a p vai dar zero, só que ainda tem que fazer derivadas com respeito a n, mas é uma boa ideia. Vamos fazer aqui. Tá bom. D2f de n2. Aqui eu tenho n elevado a menos 1, aí eu derivo, vai ficar d sobre n ao quadrado. Porque aqui você tem n elevado a menos 1, dessa menos 1 fica mais 1, fica n elevado a menos 2. E a derivada do c é constante, é zero. E a outra derivada, d2, enfim, dp2, aí é parecido. Você vai ficar com a sobre p2. Então, isso que você está lembrando, e corretamente, vem daqui, ó. Você tem uma função d, que é o determinante dessa matriz aqui. E eu vou colocar só as derivadas indicadas por índices. Então, fxy, derivada segunda aqui de θx, fxy, que é o fyx, aqui o fy. E, de fato, esse termo aqui, esses termos são nulos, derivadas segundas, d2f, x, dn, dt. Eu estou botando xy, né? Mas é np, que é a prática, né? Certo. Então, aqui, notando que aqui é PNN, depois PP. Então, aqui você só vai ter produto desse termo vezes esse termo, ou seja, vai ser AD sobre P2N2. Que é, obviamente, maior que zero, porque todos os coeficientes AD e CD são positivos, e o P2N2 também. Então, é maior que zero. O que significa ser maior que zero? Significa que você pode estar com o mínimo ou o máximo. Se fosse menor do que zero, seria um ponto de célula, que é uma espécie de generalização do ponto de inflexão, não é nem mínimo nem máximo. Agora, Uhum. quando o D é maior que zero, aí você tem mínimo ou máximo. Mas para saber se é o mínimo ou o máximo, aí você já vai olhar para o sinal ou do FNN ou do FPP. Ambos têm o mesmo sinal. FNN, ele é positivo,
o FPP também. Portanto, quando eu tenho isso positivo, nós temos um mínimo. É um mínimo. E olha que interessante, eu não chamei atenção para isso, mas esses valores que você encontra no mínimo são exatamente os valores das populações de convivência. É o equilíbrio de convivência, exatamente esses dois valores. Então, você tem essa função que é a constante de movimento. A constante de movimento ela tem o seu valor mínimo atingido quando você bota n igual a d sobre c e n igual a sobre b. E, bom, isso é interessante, mas eu não quero ficar perdendo tempo nessa análise em particular. Mas, então, nós já sabemos que esse valor aqui, esse H, ele é constante, ele tem um valor mínimo que é obtido quando você escolhe n igual a d sobre c e p igual a sobre b. Até se você substituir, você vai até achar a expressão desse valor, mas vale a pena. E agora, o que mais? Deixa eu voltar lá nessa parte. Aqui tem o cálculo do H mesmo. Vamos calcular o H. Isso não é tão essencial, mas é mais para lembrar de regras de logaritmos e tal. E aqui, funções de duas variáveis, isso acaba sendo útil em algum momento. Então, aí eu lanço n igual a d sobre c, então aqui vai ter c vezes d sobre c, termo. Eu vou ter o bp, então vai ser b, e p vai ser a sobre b. Depois nós temos menos d, ln, dn é a divisão, que é d sobre c, somente menos a, ln, p, que vai ser a sobre b. Então, aqui eu vou ter o cancelamento, tem um d, vou botar esse d em evidência, vezes 1, ln de d sobre c, mais, aí eu tenho o a sobre vezes 1, menos o ln de a sobre b. Então tá, então aí eu já fiz as contas, vamos voltar a compartilhar. Não estou compartilhando, o que que eu estou compartilhando com você agora? Isso você está escrevendo. Você tá vendo a minha planilha ou você está vendo o slide? Estou vendo a PDF? planilha onde você está escrevendo. Tá, você está vendo a planilha, tudo bem. Porque eu não tava, de repente eu não sabia o que que eu estava compartilhando. Então vamos voltar lá. Compartilhar slide. Esse aqui. Onde está escrito trajetórias. Tudo bem? Uhum. Então, aí o resultado que eu acabei de obter. Então, nós identificamos HNP, tem um único mínimo absoluto, que tem N igual a B sobre C, P igual a sobre B, e esse mínimo vale essa expressão que eu acabei de escrever lá. Então, quando você tem o H igual a H mínimo, ou seja, se você fornecer condições iniciais exatamente para atingir esse valor mínimo, que são quais? O N igual a D sobre C e o P igual a A sobre B, você vai ter a, a trajetória colapsando num ponto só. Porque
como é que é? Acho que aí talvez valha a pena fazer um desenho dessas trajetórias, mas eu vou fazer primeiro um desenho à mão mesmo, depois vou mostrar o desenho bem feito. Agora, eu acho meio. Agora voltando. Botou aqui, né? Então, aqui, imagina que eu tenho dois eixos, o eixo N e o eixo P. Então, tem esses valores para N e para P, que correspondem ao valor P é o A sobre B, N é B sobre C. E aqui eu tenho um eixo para o H, dado por essa expressão toda. Isso vai dar a superfície, que vai ter um mínimo aqui. Ela cresce desse jeito. E o que acontece? Para cada valor de H, eu vou ter uma curva. Então, se eu cortar, escolher um determinado valor de H aqui em cima, esse valor aqui, eu tenho essa trajetória. Agora, se eu diminuir um pouquinho o valor de H, eu tenho essa outra trajetória. Esse aqui tem uma outra trajetória. E eu tenho um valor mínimo de H, que é esse valor H mínimo aqui, onde minha trajetória é um ponto só. Significa, eu não mexo mais no P e no N. Eles são constantes. E é exatamente o ponto de equilíbrio. Então, tudo está relacionado. Esse valor mínimo é um ponto de equilíbrio, e equilíbrio significa que você começou lá, você fica lá, e porque é uma solução de equilíbrio mesmo. E à medida, mas agora, se você não tiver no ponto de equilíbrio, você está num corte dessa superfície. A superfície H igual a CN mais BT menos D ln de N menos A ln de P. É possível até botar um software de desenho para fazer o desenho dessa superfície, mas nós já sabemos que ela tem um mínimo, um único mínimo absoluto, que é obtido nesse ponto. Então, esse é um ponto em que a trajetória colapsa no ponto só, e com valores diferentes de H, ou com valores diferentes das condições iniciais, porque as condições iniciais determinam H, você tem outras trajetórias, mas você sempre trajetórias fechadas. Ou seja, você vai ter essas curvas periódicas, porque as trajetórias vão ser fechadas. Agora, vou dar uma olhada nessas trajetórias obtidas por computador. Agora, você deve estar vendo aqui o slide. Uhum. As trajetórias vão ser isso. Então, o que essas trajetórias mostram podem ser pensados como esses cortes na superfície do H, em alturas diferentes de H, e aí você projeta os cortes todos no plano onde você tem N nesse eixo horizontal e P no eixo vertical. Então, nesse exemplo em particular, o A, B, C, D são todos iguais a 1. Então, o A sobre B e o C sobre D são iguais a 1, e o ponto de equilíbrio é o 1 e 1, para N e para P. Então, esse é o ponto de equilíbrio. E lá a trajetória colapsa no ponto só. Agora, se você der uma condição inicial fora do equilíbrio, você vai ver essas trajetórias que são curvas fechadas, que são aqueles cortes da superfície que eu estava esboçando agora há pouco. E não é um círculo, é uma coisa fechada, mas não é circular. E aí você tem
uma ideia de como que a população evolui no tempo, apesar de não ter o tempo como coordenado aqui, mas você tem uma setinha que indica a passagem do tempo. Então, a passagem do tempo vai fazendo você percorrer essa trajetória, ela acaba se fechando nela mesma, portanto, é uma trajetória periódica, assim como todas as outras. Agora, a condição inicial determina o seu H e, portanto, determina qual corte você está e qual trajetória você está. E, então, aqui você tem já uma ideia das trajetórias no plano de fase. Agora, esse resultado, eu estou me beneficiando de ter sido capaz de resolver explicitamente aquela equação, de obter aquela fórmula, aquela solução implícita. Agora, eu estou sempre comparando com aquilo que você obteria sem fazer a solução implícita. O que você pode Sentido fazer? aí da setinha do tempo, ser anti-horário, tem alguma coisa? Você pode falar Ele de novo rola dessa curva aqui que você esse está falando? sentido, porque assim, o Ah, sentido sim, dessa isso é setinha importante. ser anti-horário, É porque eu poderia ter percurso nesse sentido, aqui é o sentido anti-horário, mas eu também poderia percorrer no sentido horário. Isso poderia acontecer e inclusive, tem equações em que o percurso é no outro sentido. Isso tem a ver com a sintonia, ou a defasagem entre a população de presas e de predadores. Isso é visível nas equações diferenciais, é claro, isso está lá, mas e vai aparecer nas trajetórias que eu vou mostrar agora. Lá vai dar uma ideia um pouco mais precisa. Tá? Mas isso aqui é uma coisa importante. Pô, dependendo do contexto. Aqui eu já tenho as setinhas. uhum. Mas isso aqui é uma análise puramente qualitativa dessas trajetórias. Elas são feitas com as isóclinas. Então, vamos voltar lá, aquelas contas. Deixa eu apagar o que não é necessário. Eu tenho as isóclinas horizontais e as isóclinas verticais. E aí a gente vai ver o que tem uma parte pagável. Antes de tudo, cara, a gente volta na equação diferencial para os. Então, nós temos a equação dNdt. Igual a N vezes. Aí eu acho que era C menos DC, D menos DN. E a outra equação é dP dt igual a o P vezes. Aí tem um B positivo N menos, agora tem, acho que é A. Isso. Então, para chegar nos pontos de equilíbrio, eu fiz uma análise um pouquinho foi muito grosseira, no sentido de que eu já fui direto igualando as duas equações a zero. E procurei soluções conjuntas das duas equações, com zero e zero. Mas eu poderia ter feito isso de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa. Poderia ter me perguntado quais são as isóclinas. São curvas onde somente uma dessas derivadas vão dar zero. E aí, o contexto disso é o seguinte: eu tenho esse sistema de eixos para levar em conta. Eu tenho o eixo E e aqui eu tenho o eixo P. Então, quando eu tenho
dn dt igual a zero, o que significa? Significa que naquele momento o n não está variando. Ah, mas como é que isso pode acontecer? Pode acontecer quando eu tenho uma isóclina. Bom, deixa eu voltar aqui para o gráfico das isóclinas. Acho que vai ficar mais claro. Mas primeiro vamos ver as soluções. Então, deixa eu apagar aqui, vou botar as soluções, depois vou mostrar as soluções no desenho. É isso que eu estou tentando fazer. Então, daqui nós temos n igual a zero, e temos aqui c menos dn igual a zero, significa n igual a c sobre d. Ou seja, duas constantes. E aí, então, eu vou ter n igual a zero, significa o eixo vertical, que eu vou marcar ele dessa forma. Zero, e o n igual a c sobre d é esse eixo aqui vertical também. Do outro lado, quando eu uso igual a zero dp/dt, eu tenho duas possibilidades. Tenho p igual a zero, e tem outra possibilidade que é p igual a b sobre a. Então, como é que eu olho isso agora? Então, o p igual a zero vai ser essa linha aqui. Zero. E a outra linha é p igual a b sobre a. Tem que tirar o n aqui, ó, da segunda equação. Você colocou um n aqui, ó. Não, eu cometi um erro. Deixa eu ver. P sobre Esse n aqui, ó, depois do b, acho que não tem, não. de fato, aqui não tem super. Então, o Brasil não tem. Esse n. Esse termo aqui tem, esse termo aqui não tem. Deixa eu dar uma olhada. Que na verdade eu estou misturando. Vou cavar por ele aqui, depois eu usei no meio. Daí você, se você olhar lá em volta. N vezes A menos BP e P vezes CN menos D. A menos BP lá em cima e CN menos D embaixo. Acho que vamos ter CN menos D. Então, por isso que estava tudo meio. Então, vai chegando no mesmo lugar, mas olha só. Então, aqui eu tenho N igual a zero e tenho como outra possibilidade é o P igual a sobre B. Já embaixo, eu tenho P igual a zero ou a outra alternativa é P igual a D sobre C. Agora eu estou representando. Aqui é P igual a B sobre A. Olha, na verdade é A sobre B. Né? E o outro é N igual a D sobre C. Então, também.
Agora, então, isso que é igual a zero. Para que eu tenha as duas coisas satisfeitas, eu preciso que eu tenha uma condição de cima e uma condição de baixo. Mas eu tenho que atender uma das opções de cima, uma das opções de baixo. Agora, então, isso pode ser pensado em termos de linhas. Então, eu posso estar em n igual a zero. N igual a zero quer dizer esse eixo vertical. Ou eu posso estar em P igual a sobre B, que significa esse eixo horizontal. Esse eixo vertical, esse eixo horizontal, me dá o primeiro derivado igual a zero. Então, vamos mostrar uma cor com duas possibilidades. Então, vermelho aqui vai marcar o DNDT igual a zero. E agora vamos escolher outra cor. Então, aí eu tenho P igual a zero. P igual a zero é esse outro erro. Ou então esse outro erro, que é o N igual a B sobre C. Então, para eu satisfazer as duas, é preciso que eu esteja no encontro de uma linha azul com uma linha vermelha. Aí tem dois encontros de linha azul com linha vermelha. Eu tenho esse encontro aqui, que é o ponto de equilíbrio trivial. Esse outro ponto aqui é o que é o ponto de equilíbrio de convivência. Então, eu tenho esses dois equilíbrios, encontrando uma linha azul e uma linha vermelha. Interessante. Então, eu poderia ter encontrado os pontos de equilíbrio de uma maneira mais gráfica dessa forma. Agora, vamos pensar que significa o dNdt ser igual a zero, o que significa o dPdt ser igual a zero. O dNdt igual a zero, eu encontro nessas linhas que estão em vermelho. Então, em n igual a zero ou em p igual a sobre b. O que significa? Que aqui o meu n não varia. Então, se eu tiver nesse ponto aqui, meu n não varia porque sobre essa linha vermelha a derivada do n é zero. Então, eu devo continuar sobre essa linha. Ou indo para cima ou indo para baixo, mas eu não devo ir para o lado. Ou seja, aqui meu vetor vai ser vertical. E já aqui, quando eu estiver sobre a linha vermelha, aqui, por exemplo, o meu n vai estar, naquele momento, não variando. Então, aqui eu também tenho linhas verticais. Ou seja, quando eu cruzo essa linha vermelha, meu dNdt é igual a zero. Quer dizer que eu não tenho nem a tendência de aumentar nem de diminuir. Ou seja, nem de ir para a direita nem de ir para a esquerda. Porque aumentar o n seria ir para a direita, eu diminuir o n seria ir para a esquerda, mas eu não tenho nenhuma tendência a nem outra. Porque lá, sobre essa linha vermelha, a dNdt é igual a zero. Então, aqui eu devo cruzar essas duas linhas na vertical. Já o P igual a zero e o N igual a D sobre C, P igual a zero, esse eixo horizontal, e P igual a D, N igual a D sobre C, o eixo vertical, eu devo cruzar eles com linhas horizontais, porque o dP/dt é igual a zero, que não há nem tendência de aumentar nem de diminuir. Então, eu devo cruzar dessa maneira. Essas... E se eu tiver aqui, eu devo cruzar na horizontal também. Então, olha só o que está acontecendo. Eu tenho já uma ideia de como vão ser os cruzamentos. Eu vou ter cruzamentos desse tipo aqui. A trajetória, quando ela cruzar essa linha, ela deve cruzar desse modo, perpendicularmente, aqui também. Aqui é parecido. Vou cruzar perpendicularmente.
Então, aqui eu já tenho uma ideia de como é que são as trajetórias fora do equilíbrio. Então, basicamente, essas linhas aí. Agora, tem essa questão, né, de como é que eu vou botar a setinha. Isso, a setinha, ela exige uma análise aqui pelo seguinte, olha só. Quando eu estou, digamos, neste quadrante aqui, nesse setor, ou seja, com P menor do que A sobre B, e o N maior que zero, e o N maior que zero também, mas menor do que B sobre C. Que sinais eu vou ter nesse momento? Bom, o N e o P são ambos positivos sempre, então tem que preocupar. Mas e o A menos o BP, o que vai ser? Bom, aí o N vezes o A menos o BP, como o P é menor do que o A sobre C, eu vou ter positivo. Então, se eu botasse A sobre B aqui, eu teria zero. Mas o P, com P igual a sobre B, eu tenho zero. Mas com P menor que A sobre B, eu tenho positivo, maior que zero. E já o lado direito, isso é a derivada da NDT. Já a derivada de P dt vai ser o P, que é positivo, vezes Cn menos D. Se o meu N for menor do que D sobre C, então isso aqui vai ser negativo. Então, se eu estiver aqui nesse setor, nesse quadrado, os meus P's vão estar diminuindo o P, então eu estou indo para baixo, e aumentando o N, indo para a direita. Então, eu estou indo para baixo, para a direita, quer dizer que a seta é assim. E essa análise eu posso fazer em qualquer outro setor, mas você pode imaginar que deve ser compatível, né? Eu tenho que fechar essas setas. Então, se eu fizer análise em cada um dos setores, definidos para essas retas aqui, eu devo encontrar esse percurso das minhas trajetórias. Isso, então, é a particularidade de como foi escrito aqui a dinâmica DNDT. Então, como é que é essa dinâmica? A população de presas, vamos imaginar que eu tenha começado aqui. A população de presas é, é próxima do equilíbrio e a população de predadores é mínima. É mínima, porque aqui eu estou aqui embaixo, poucos predadores. Aí o que, que acontece? A tendência das presas é crescerem. Então a probabilidade de presas cresce, mas como você bota mais presas, os predadores crescem também. Começam a crescer os predadores. Chega um momento em que tem muito predador, então as presas começam a diminuir. Os predadores têm uma certa inércia, então demora um pouco até eles perceberem que tem menos presas, mas eventualmente eles percebem, e aí eles começam a diminuir também. Aí chega um momento que a população de predadores ficou pequena, está ficando pequeno o suficiente para você voltar a crescer a população de presas, e aí você tem um ciclo, que a população de presas sobe e desce, a população de predadores sobe e desce, de uma maneira sincronizada, depois a outra. Isso acontece em escala maior, em escala menor, e então aqui eu já tenho uma ideia das trajetórias, qualitativamente, pelo menos. Vou voltar lá no desenho. Esse modelo, quando é aplicado na vida real, ele bate melhor, assim? Ele é bastante aplicado. Bom, esse Lógica Volterra, ele historicamente ele foi importante para estudo qualitativo. Então, essa história das populações se alternarem, a metodologia, Uhum. tudo isso aí é muito bom. E esse modelo foi meio que ponto de partida para você ter. Mas ele não é realista. Eu vou te mostrar Uhum. por que ele não é realista, acho que dá até para ver. Eu voltei a compartilhar os slides. Então, aqui, o esboço da trajetória, assim, que eu estava fazendo, são essas setinhas aqui.
Então, o que a gente chama de isóclimas são as curvas onde uma das derivadas é igual a zero. Então, as isóclinas horizontais são as curvas onde o dp/dt é igual a zero, portanto, como o p não cresce nem diminui, eu vou ter uma isóclina horizontal em p igual a zero, que é esse eixo aqui, e n igual a d sobre c, que é esse eixo. E aí são os setinhos que eu coloquei, são as isóclinas horizontais. Isóclinas verticais são as curvas onde o dn/dt é igual a zero, e aí vertical porque nesse momento o N não tende nem a crescer nem a diminuir, ou seja, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Então, é o cruzamento na vertical, e são essas curvas N igual a zero, essa vertical, e P igual a sobre B, tá aqui em vermelho. E aqui dá para, a partir dessas isóclinas dessas linhas, dá ter uma ideia das trajetórias. Então, e aí, pensando em termos de o que está aumentando e diminuindo em cada momento, você até pode botar setinhos. Então, são as trajetórias obtidas a partir das isóclinas, mas ainda qualitativamente só. Mas eu posso fazer as contas, botar no computador para plotar as trajetórias. E olha só as trajetórias que a gente obtém. Qualitativamente é aquilo mesmo. Quando você cruza alguma isóclina, que são as linhas tracejadas azuis e vermelhas, ou você cruza com uma tangente horizontal, ou você cruza com uma tangente vertical. Então, aqui você está com uma tangente vertical, nesse cruzamento você tem tangente vertical, aqui tem tangente horizontal. Agora, o que, que vai acontecendo? À medida que eu vou me afastando do ponto de equilíbrio, eu chego a umas situações muito estranhas, em que a população de predadores ela quase se extingue, e fica muito perto da extinção, mas eventualmente ela sobe muito e depois a população de presas quase se extingue. E então você vai alternando situações de quase extinção de presas e predadores. Só que esse tipo de dinâmica ele não é uma dinâmica de equilíbrio, equilibrado. Porque imagina que eu tenha qualquer margem de erro. Então, a margem de erro que vai me fazer? Eu tenho, então, uma certa incerteza sobre o meu ponto inicial. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser um erro de medida pequeno e dá uma incerteza. E se essa incerteza for verificada aqui, eventualmente isso vai gerar trajetórias muito afastadas. Então, aqui as trajetórias elas afunilam, ficam muito próximas umas das outras e muito próximo da extinção. E a extinção é um regime meio ruim, porque quando você tem perto da extinção, você já não pode considerar o N uma variável contínua, nem o P uma variável contínua. Se você tiver três predadores, não é uma. Você, não pode, você tem que começar a trabalhar com variáveis discretas. Então, se morrer alguém, você passa a ter dois, muda muito. Se nascer alguém, passa a ter quatro. Ou seja, o modelo ele fica questionável em sua essência. Se você está muito perto da extinção, isso acontece periodicamente nessas trajetórias. E você tem muita dependência de margem de erro nas condições iniciais nessas trajetórias aqui. Ou seja, a gente considera que esse modelo não é muito estável. Qualitativamente, ele dá respostas corretas, mas ele não é muito estável e ele tende a dar resultados quantitativos questionáveis, porque ele mesmo se torna questionável ao longo da evolução temporal. Então, não é um modelo que a gente espera que seja muito preciso quantitativamente, ele vai gerar alguns erros, mas na comparação com a natureza. Mas então, qual que é a questão? É porque tem um pouco de exagero. Populações crescem e decrescem muito rápido, você não tem limitação ecológica para as presas, então, de repente, elas pulam de um para quatro muito rapidamente, e a vida não é tão simples assim. Então, a ideia do modelo mais realista é primeiro colocar um fator realista numa limitação ecológica à população de presas. Mas deixa eu só, logo já vou sair, é só para te dar um preview do que a gente vai falar em seguida.
Aqui tem uma discussão sobre periodicidade que nós não precisamos fazer, uma coisa muito específica desse modelo. Aqui tem uma demonstração daquele resultado, uma demonstração um pouquinho mais técnica do que simplesmente dividir uma derivada pela outra, que tem realmente uma demonstração e com as propriedades de periodicidade sendo usadas. E aqui as curvas Ln e P. Então, aqui é uma curva que tem o tempo, realmente. Tempo na horizontal e a população de presas é em vermelho, a população de predadores é em azul. Você vê que a população de presas sobe antes e a população de predadores acompanha depois. Então, as presas vão antes e predadores vão depois. E aí, quando as presas começam a decair, depois de algum tempo, os predadores decaem também. Quando as presas começam a subir, depois de algum tempo, os predadores sobem também. E agora, a estabilidade. Então, na verdade, pelos gráficos que nós já demos uma olhada, até já dá para prever o que vai ser encontrado, né, sobre estabilidade. Aqui você tem trajetórias periódicas em volta do ponto de equilíbrio. E aqui, o que é que você tem na vizinhança aqui do predador e da presa? Bom, aqui você tem, se você colasse aqui nesse eixo, essa setinha que está para baixo, ela te conduziria para o zero. Te conduziria para o zero, ao mesmo tempo que a população de presas está indo para infinito. Você teria um regime que os predadores estão indo para zero, mas as presas estão se afastando. Ou seja, esse regime aqui, esse ponto não deve ser um ponto de equilíbrio. Que ainda que os predadores tenham aí uma sina de se extinguirem e eventualmente estão se aproximando de zero, ao mesmo tempo as presas estão indo para o infinito, estão vibrando. Então, não tem uma tendência das duas populações irem para zero, porque seria necessário para eu ter um ponto de equilíbrio estável aqui do zero zero. Então, o zero zero deve ser um equilíbrio instável, já pelas setinhas eu já imagino isso. Então, penso uma seta para baixo aqui, para a direita aqui embaixo. Já o equilíbrio de convivência, na verdade, não é nem estável nem instável, ele é um nó de trajetórias periódicas. Ou seja, as trajetórias circulam em torno desse ponto, mas sem se afastar muito, sem se aproximar muito dele. Então, aqui, é claro que até me afasto, me aproximo um pouco, mas eu nunca fico muito perto. Tem uma distância mínima do ponto de equilíbrio quando eu estou, por exemplo, sobre essa trajetória aqui. E assim vai. Então, é um regime de estabilidade um pouquinho diferente. Ou então, a gente vai olhar essa questão das trajetórias do equilíbrio, que está aqui, usando a aproximação não linear, a aproximação linear. Então, qual que é o método? Você vai pegar os termos de ordem superior ou de ordem mais baixa na dinâmica. Ou seja, você vai introduzir novas variáveis que vão ser o valor de equilíbrio mais uma discrepância. Então, essa discrepância vai ser a sua nova variável, ou seja, ela vai ser o nzinho, vai ser o nzão. Acho que eu vou escrever lá para deixar mais claro. Então, aqui as equações, acho que ele já vai resolver. Então, a gente vai introduzir uma nova variável n minúscula de t, vai ser o n maiúsculo de t, menos o valor de equilíbrio. Esse valor de equilíbrio, no caso do zero zero, seria o próprio n de t. Mas no caso do equilíbrio de convivência, aí você tira menos d sobre c. Esse que é o valor de equilíbrio.
Já o Pzinho de T vai ser o P grande de T, menos o valor de equilíbrio, que é A sobre B. E aí a ideia é descartar termos N vezes P. Bom, também descartaria N ao quadrado, mas não vai aparecer esse, P ao quadrado, etc. Tudo de ordem maior do que linear. Ok? Então, manter só os termos lineares. E aí, esse sistema vai virar um sistema linear, e aí, esse sistema linear são bem entendidos. Dá para fazer muita coisa lá e usando autovalores, autovetores, que isso é uma coisa que eu gostaria de rever com você. Então, aqui, só para você ver a aproximação linear. No equilíbrio trivial, então, o n em p é zero. Então, a discrepância em relação ao zero é o próprio nzão em pzão. Então, eu nem preciso botar letra minúscula. Mas o que você faz? Como o nzão e pzão são imaginados próximos de zero, temos que ter o produto de nzão vezes pzão é descartado. Então, você só fica com a dn dt igual a n e dp dt igual a menos bp. E aqui você tem uma já diagonalizado. E aqui você tem uma exponencial que cresce com A, aqui uma exponencial que decresce com menos D, e a sua solução é isso aqui. É o N0 vezes 1 zero exponencial de AT, mais P0, 0,1 exponencial de menos DT, ou seja, o N de T é N0 exponencial de AT, a taxa aqui é zero, e o P de T, que é zero, é P0 exponencial de menos DT. E os autovalores que nós temos nessa matriz diagonal, onde tem A e menos B, é um positivo ou um negativo. E aí, autovalores, um positivo e um negativo, é uma maneira de você ter um ponto de equilíbrio não estável, instável. Ter autovalores positivos te afasta do ponto de equilíbrio. Então, aí é exatamente na direção das presas esse afastamento. Já no ponto de equilíbrio não trivial, você vai ter essa U e V. Ao invés de chamar de N minúsculo e P minúsculo, eu estou chamando de U e V. Mas então, escreve o N como o D sobre C mais a discrepância, ou a discrepância é o Nzão menos D sobre C, e aqui a discrepância é o V, é o P menos A sobre B. E aí a gente, as derivadas do Nzão é igual a derivada do U, a derivada do Pzão é a derivada do V, mas aí você tem que reescrever as equações, e aí eu acho que até já fiz isso uma dessas encontros anteriores, e você vai chegar nessa matriz aqui. E aí a matriz, você vai procurar autovalores e autovetores. Ela não é uma matriz diagonal, então ela não é tão trivial, mas eu vou ver isso no próximo encontro, como é que você encontra os autovalores e autovetores dessa matriz. E os autovetores são interessantes, mas os autovalores são mais. Os autovalores imaginários que a gente obtém é que são a marca registrada dessas trajetórias periódicas. Então, a parte real nula indica que tem estabilidade neutra. Porque, na verdade, tem a parte imaginária até que não é definitivo. Agora, se eu tivesse uma parte real positiva, eu ia esperar lá para fora do ponto de equilíbrio. Se eu tivesse uma parte real negativa, eu ia esperar lá para dentro do ponto de equilíbrio. Então, o que determina se é estável ou não é a parte real desses autovalores. Depois eu vou ver com você. E como a parte real aqui é zero, então nós temos uma estabilidade neutra. Você só fica circulando sem necessariamente ir para eles. E aí as soluções ficam com essa forma aqui. Você tem um pedaço que é gerado pelo autovalor 1, outro pedaço que é gerado pelo autovalor 2, tem funções periódicas aqui nessas exponenciais, tem como deixar em termos de funções trigonométricas essas exponenciais, depois eu posso mostrar isso. Mas então aqui você tem um valor de equilíbrio mais a correção que é periódica. E o A e o B são dados pelas condições iniciais. Então a gente vai obter essas coisas todas na nossa próxima conversa.
E aí, depois que ele decompõe lá aquelas exponenciais de argumento imaginário em seno e cosseno, que para você visualizar ficar mais claro, aí você tem, ó, oscilações, a frequência das oscilações vai ser raiz de AD, o tempo todo raiz de AD, e as trajetórias é preciso até mostrar que são elipses, percorridas no sentido anti-horário. Ah, mas não eram elipses antes, isso que não são elipses. Não, mas aqui eu estou no regime de aproximação linear, quando eu estou próximo do ponto de equilíbrio. Essa aproximação é boa. De fato, próximo ponto de equilíbrio são parecidos com a elipse linear. Fora vai se degradando essa elipse, vai se achatando. Mas então a gente vai desenvolver essa parte toda na nossa próxima conversa, na semana que vem. Tá bom. Tudo legal? Deixa eu te perguntar uma coisa. Atualmente, os modelos mais realistas, eles têm um limite de interação de variáveis, assim, eles conseguem mapear um sistema super grande, tipo, não sei, Você uma coisa costuma. a nível Tem mundial, assim? exemplos em que você consegue pegar o pessoal da ecologia, consegue modelar isso aí em alguma população da realidade. Isso está pensando, né? Se eles conseguem pegar populações sei lá, de leopardos e gazelas e encontrar os parâmetros. Isso já foi feito. Isso já foi feito. Eles conseguem, dependendo, claro que não é sempre, mas tem aí uma ideia de isolamento aqui. Então, se só tem uma presa, só tem um predador, nem sempre você encontra isso na realidade. Tem populações interagindo. Mas Uhum, tem casos em que foi possível realmente medir populações isoladas e comportou dessa maneira, ou próximo dessa maneira. uhum. Bom, então, agora eu tenho que correr para a aula, então eu vou gravar, parar a gravação, Tá. depois vou passar lá para o YouTube